mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos, estamos começando o primeiro Podinista, acredito que seja o primeiro, e hoje é uma convidada ilustre. Pessoa que me conhece desde que eu nasci. Eu, Tamires, irmã de Bruna. Irmã de Bruna. Não, ninguém tinha reparado na abertura inicial de que era, né? Ok. Bom, Tamires é fisioterapeuta. Especializada em microfisioterapia, praticante de Theta Healing, fisioterapeuta integrativa. Só tudo isso. E mais uns 500 mais cursos aleatórios aí. Irmã, mulher, esposa, filha, tudo conselheira, psicóloga quase. Falta só o diploma de psicologia. Faltou só esse. Bom, a gente vai começar falando então, acho que de um tema que você vem falando muito nos últimos tempos e tem ajudado não apenas a mim, mas todo mundo que passa com você e conversa com você, que é tranquilinho o assunto, autoconhecimento. É bem de boa, ninguém sofre. Ninguém sofre, ninguém sabe muito menos como começar, qual que é o meio e qual que é o fim. Não, ninguém sabe, porque a gente tá no começo e acha que tá no meio, depois acha que tá no fim, tá no começo ainda. E vai continuar. E vai continuar pra sempre nessa descoberta. O autoconhecimento é muito vasto, então não tem como a gente ter uma linha de raciocínio. A gente começa por questões que estão aflorando ali naquele momento para daí se descobrir. E não tem idade, então pode começar criança, velho. Não tem idade, contraindicação nenhuma, só precisa coragem. E como que acha essa coragem? Então, né, é aos poucos, a gente vai procurando... na verdade, todo mundo chega no desespero. Ou seja, chega assim, tipo, ih, deu ruim! Meu Deus, tem alguma coisa aqui que não tá dando certo. Aí a pessoa fala, ai, acho que agora é sério mesmo, eu preciso procurar ajuda. Daí a pessoa vem pro autoconhecimento, chega pra microfisioterapia ou pro Theta Healing e a gente vai cavando, né? Vai cavando o que trouxe a pessoa ali naquele momento, o que aconteceu, o que precisa ser mudado, melhorado. Mas é uma busca contínua, é algo que, enquanto você estiver vivo, você precisa buscar. E como que começou pra você? Pra mim, começou com uma depressão. Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma depressão muito forte e eu achava que a vida não tinha mais da vida pra mim naquele momento. E foi quando, na faculdade, eu tive uma palestra sobre a microfisioterapia. E a partir daquele momento eu entendi que tinha sim alternativas. Eu sempre fui uma pessoa meio aversa a tratamentos convencionais, porque eu sempre achei que a vida estava além do que a gente vê, além do que a gente tem aqui, que eu acredito, né? Cada um acredita naquilo que se sente melhor, mas eu acredito que tem muito mais por trás da medicina convencional. Eu acho que todos os fatores, nossa criação, os nossos antepassados, a nossa personalidade, tudo isso interfere no modo como a gente enxerga a vida. Uhum. E a partir daquele momento onde eu achava que eu não tinha perspectiva, eu tive essa palestra e eu resolvi investir em mim. Porque a terapia, o autoconhecimento, qualquer coisa que você faça por você, eu encaro como um investimento em si, na sua melhora, na sua busca, na sua capacidade, enfim. Eu acredito que é um investimento e não um gasto. Você está investindo na sua melhora, na sua saúde mental, principalmente. Até porque se a gente investe na gente, a gente consegue daí ter mais calma para investir em outras coisas também com uma melhora, né? Sim, porque imagine você totalmente estressada, totalmente passada, depressiva, você não tem ânimo e vontade para fazer nada. Você acha que é aquilo, que eu, naquele momento lá, nos meus 18 anos, eu olhava para o cenário da minha vida e eu pensava, meu Deus, será que é só isso aqui que tem de vida? Será que é isso? A mais B é igual a C, e daí? E o resto? Numa rotina tipo, que não fazia sentido. Não vale a pena esse negócio aqui. Para, Deus, por favor, me leva de volta, sabe? Era um momento... Me puxa agora. Senhor, por favor, me puxa agora.
Era assim, mais ou menos dessa todo mundo forma. imagina, né? Na hora que a gente tá no desespero, a primeira coisa que a gente pensa é por quê? É. O que eu fiz de errado pra merecer isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Então, ali eu dei o primeiro passo nessa busca do autoconhecimento. E nesse primeiro passo, eu fiz essa sessão de microfisioterapia e saí de lá uma pessoa transformada. Eu entrei uma Tamires e saí outra Tamires. E aí eu fiquei naquela, mas peraí, o que foi que aconteceu aqui? Que mudou minha vida dessa forma? O que foi? Calma. Daí eu entrei na curiosidade. Eu entrei na curiosidade. Falei, não, calma, eu preciso entender como que a mulher pôs a mão no meu corpo e achou isso e achou aquilo. Eu falei, calma, eu preciso de explicações maiores. Isso, vamos entrar nisso aí. Para quem não conhece, o que é a microfisioterapia? A microfisioterapia, ela é uma técnica de terapia manual que trabalha corpo, mente e espírito, que nós somos seres integrais. Então, não tem como a gente olhar só para um quesito da nossa vida. E tudo aquilo que está no corpo é uma experiência de vida nossa. Nós temos memória celular, nós temos memória tecidual, isso já é comprovado, existem vários artigos científicos publicados sobre isso, e dentro da microfisioterapia a gente consegue encontrar esses bloqueios e identificar aquilo que está desequilibrando o funcionamento do seu corpo físico, né? Eles podem ser traumas emocionais, o estresse, a depressão, a ansiedade, tudo isso acaba desregulando o funcionamento do nosso corpo, né? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, o corpo ele reproduz em algum momento, em algum ponto. Então, se você vive estressado, você está trazendo uma sobrecarga para os seus rins, na adrenal, que é ali que é formado, ali que acumula, na verdade, ali que é produzido o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, você acaba desregulando e desequilibrando o seu corpo por conta desses fatores. E aí, através da microfisioterapia, a gente encontra esses desequilíbrios. Ele pode estar atrelado com traumas físicos, traumas emocionais, experiências de vida, enfim, que desregularam o funcionamento do seu organismo. E daí, quando a gente encontra esse desequilíbrio, a gente dá um comando para o corpo, faz uma correção e o corpo faz a autorregulação, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se autorregular, de entrar em homeostase, que é o equilíbrio. Então, o que a galera fala que a gente é a nossa própria cura, segundo a microfisioterapia, é a verdade absoluta. Sim, assim. Porque se a gente se corta, o nosso corpo ele tem a capacidade de ir fechar a ferida. Né? Então, por que isso não funcionaria no emocional, funciona, no mental? Sim, de todas as formas. Ele tem essa capacidade. Acontece que muitas coisas que a gente vive, a gente já está em desequilíbrio. A gente já está vivendo num pico de estresse. E aí você causa uma sobrecarga para o corpo. Daí ele não consegue lidar com todas essas informações. Porque imagine, você tem uma ferida aberta. Aí você vai e se machuca de novo no próximo dia. E de novo, e de novo. Então ele vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir reparar tudo. Se você tem muitas informações, alguma coisa o corpo não vai conseguir dar conta naquele momento. Então, esses resquícios que ficam, somatizado com vários outros ao longo de uma vida, eles podem gerar algum desequilíbrio fixo. Então, pode gerar uma dor crônica, uma alergia crônica, uma dor aguda. Então, as dores, elas são formas do corpo te avisar, né, que tem alguma coisa errada. E nem sempre é uma coisa errada naquela articulação, por exemplo. Sim, uma coisa interessante que, a Thamis, uma boa irmã, me arrastou para uma primeira sessão. Me arrastou, eu acho que eu tinha uns 16 anos, acho que era mais ou menos isso. Me arrastou para uma primeira sessão. Nessa primeira sessão eu já fiquei apaixonada e em choque ao mesmo tempo. Né? São várias formas, né? Mas a terapeuta que a gente foi, ela informava mais ou menos uma base de data que aquele trauma tinha sido desenvolvido. Então isso era uma coisa muito inimaginável para mim na época. E agora eu já acho natural. Se você já nunca normal. fez, vai fazer, porque é muito interessante. Que dá um momento para nós mesmo de reflexão.
além de ela fazer a limpeza, a gente consegue ter uma reflexão de tipo, beleza, mas por que então eu desenvolvi aquilo? O que aconteceu? Naquele momento. Naquele momento que aconteceu que isso virou alguma coisa a mais no meu corpo. Então, essa reflexão ajuda pra gente ter uma noção do que a gente pode repetir, o que não deve repetir e como que o nosso corpo reage a cada coisa. Sim, então, é assim, né? A gente, dentro da microfisioterapia, a gente vai tratar a causa daquele sintoma. Então, às vezes a pessoa chega pra mim e fala, olha, eu tenho uma dor lombar há 3 anos, 4 anos, 5 anos e nada dá jeito. Aí a gente começa a buscar o porquê daquela dor, o que aconteceu, da onde vem, e de repente a gente encontra, por exemplo, que essa pessoa perdeu um ente querido há 10 anos atrás. E de 10 anos pra cá ela veio somatizando vários sintomas, várias experiências de vida, e chegou num ponto que o corpo não deu mais conta daquilo e ele gerou esse desequilíbrio crônico, porque ele não conseguiu lidar com toda aquela informação, né? Mas é possível a gente limpar tudo isso e trazer o reequilíbrio e eliminar isso do corpo. A gente não precisa viver com a dor, a gente não precisa viver travado, bloqueado, desanimado, depressivo. A gente tem hoje uma gama de alternativas, que é o que eu sempre falo. Se você não se identifica com a microfisioterapia, se você não se identifica com o Theta Healing, existem milhões de terapias aí que pode dar mais certo com o seu perfil, né? Legal também que quando a Tamires fez a primeira, que são várias etapas, né, da micro para você. A formação é longa. Isso. A primeira etapa que ela fez, eu lembro que ela me usava. Claro. A faculdade inteira. Sempre. E continua usando, e eu deixo sempre, porque eu sei que é muito Tem benéfico. Tem que testar nas pessoas que estão próximas. Ó, vamos fazer o teste aqui pra ver se dá certo. Nessa primeira formação, eu lembro que eu falava muito que eu tinha muita cólica. E também tinha um pouco de dor na lombar. E a gente tratou isso em várias sessões, eu acho que umas 3 ou 4. E hoje eu já tenho, às vezes eu tenho cólica muito leve, mas eu consigo identificar também o que eu fiz no mês que fez com que eu ficasse com mais cólica. Comi mais doce, eu não me exercitei, eu me estressei a mais, então daí eu já consigo identificar. Mas antes era uma coisa que, assim, se era 3 dias de menstruação, era 3 dias sofrendo, com dor, inchaço, tudo. Então, é muito louco que, às vezes, coisas que a gente imagina que a gente não teria como resolver, que cólica todo mundo fala que é normal, que toda mulher tem, que isso é natural, não necessariamente tem que ser. Que daí isso também entra um pouco no Theta, que é o que você sempre fala das crenças que todo mundo traz e enraiza em você e que não precisa ser verdade pra você. Então, daí, bom, eu busquei a micro foi um começo pra mim. E não parei por aí, e continuei fazendo cursos e continuei me aperfeiçoando. E ano passado, no meio dessa loucura de pandemia, na verdade um mês antes, eu fiz a formação em Theta Healing. Eu fiz o primeiro curso e acho que eu já tenho mais uns 8 depois disso. Rendeu a pandemia. Bem tranquilos. Eu fiz mais uns 8 e dentro do Theta Healing a gente fala muito sobre as crenças limitantes, né? Que são padrões que podem ter vindo da nossa criação, pode ter vindo do meio ambiente onde a gente está inserido, pode ter, enfim, podem vir de diversas fontes, até da sociedade como um todo, e a gente acaba tendo aquilo como uma verdade. E o nosso inconsciente, ele dita como vai ser a nossa vida, né, até um determinado ponto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de arrumar um bom relacionamento. Repete sempre o mesmo padrão de relacionamento. Então tem que entender por que você está buscando isso, porque o que o seu sistema quer aprender com isso, por que você está sempre na mesma, porque sempre tem um aprendizado, sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender, e a gente pode tirar essa crença de que todos, por exemplo, os homens são todos iguais. Quem nunca ouviu essa frase? Nós mulheres sempre, todos os dias quase. Então, e a gente acaba acreditando, os homens são todos iguais, os homens não prestam, sei lá, infinidades aí. E você acaba levando isso como verdade. Então vai chegar num determinado momento que você vai falar assim, desisto, não aguento mais. Os homens são todos iguais. Pra mim, não quero mais. Não quero mais. Nenhum homem presta. Pronto, não quero mais.
Mas, gente, não é. A gente sabe que existem diversos tipos de homens por aí, personalidades, assim como existem diversos tipos de mulher e de crianças, enfim. A metade da sua laranja, ou a sua laranja inteira, está aí, em algum lugar, né? Metade da laranja não, gente. A gente é uma laranja inteira, mas tudo bem. A gente junta com outra laranja pra fazer um suco maior. Pra fazer um suco maior, exato. Mas existe alguém aí pra você. Não desista. Você só precisa entender por que você tá atraindo esse tipo de pessoa, quando isso começou, por que isso começou. Isso é uma história sua, isso é uma história que você está repetindo. De repente, os seus pais não tiveram um bom relacionamento. E você viu, cresceu com aquele estilo de vida, aquela informação. E você acredita realmente, olha, que todo relacionamento é daquela forma. Você entende que aquela vivência, aquala forma que ali é o natural e provavelmente você busca aquilo. Na verdade... A gente fala muito, né, que a gente se espelha nas pessoas pra gente conseguir seguir um caminho. Então, se a gente cresceu numa casa onde o padrão é comunicar daquele jeito, falando alto ou baixo, ou com muita briga, a gente também acaba procurando semelhante. Sim, a maior... um momento, assim, que eu tive essa visão, porque a gente cresce dentro da nossa família e a gente acredita que todas as famílias são como a nossa, né? Graças a Deus, na nossa casa... Os nossos pais tinham os desentendimentos dele, mas tem um bom relacionamento até hoje. Porém, quando eu comecei a namorar, eu fui inserida numa outra família, com outros costumes, com outras culturas. E aí você toma um choque de realidade, porque a família do meu marido, ela não se dá muito bem entre ela. E a nossa família se dá super bem. Né? Todo mundo se respeita, cada um com seu espaço, com as suas diferenças, mas todo mundo se respeita eu acho que ponto. O legal da nossa família é que a gente entende que todo mundo é diferente, mas a gente faz questão de todo mundo ter um tempo junto. Sim, e a gente se aceita como é. Isso. Né? Ponto. Mas quando eu comecei a namorar, que eu vi que, calma, meu Deus, não é todo mundo igual a gente, não, que eu falei, opa, e que nem coisa todo estranha. Mundo tem pai e mãe junto, nem Exato. todo mundo tem família, tios, irmãos, papagaio, primos, que a gente... Nossa, tem muitos irmãos que não se dão bem. Muitos irmãos. A gente cresceu numa... Bom, pra vocês terem uma noção, no Natal era 60 pessoas na casa da minha avó. Pra mais, eu acho. Pra mais, talvez. Pra mais. Maior galera. Então, imagina a gritaria, um monte de gente falando. Então, essa troca na nossa família era muito grande. E outras famílias não tem isso, né? Às vezes é pai, mãe ou mãe e filho. Enfim, mas a gente não tem essa noção, né? Quando a gente tá se desenvolvendo. A gente acha que tudo é a mesma coisa. E que a gente tá insatisfeito com a nossa vida. E a gente não olha ao nosso redor. Né? A gente só vai criar consciência disso bem mais velho. Que nem tudo é do jeito que a gente acreditava que fosse. Então, para mim, ter entrado na microfisioterapia foi uma quebra de padrão enorme. Porque, assim, minha mãe, principalmente, não acredita nisso. Não, eu acho que a gente conseguiu convencer ela a fazer uma sessão. Nossa, a minha mãe é uma pessoa muito cética. Ela fala, não. E é com embasamento científico. É fisiologia, biologia... Opa, meu Deus, bati o negócio aí. É fisiologia, é tudo, tá tudo ali, tudo científico. Mas não, minha mãe fala, eu não acredito nesse negócio, não funciona. Porque é outra mentalidade, é outra vivência, é outra experiência. E tudo bem também, cada um vai daquilo que acredita também. Isso, e vai onde é mais fácil, né? Às vezes pra ela isso não funciona, mas outras coisas vão funcionar e tá tudo certo. E tudo bem também. Mas é uma quebra muito grande de paradigmas, né? Sim, uma coisa que pelo menos eu acho muito interessante no Theta, falando do Theta, é muito que você fala de que a gente carrega não só as nossas informações, mas as informações de todos os nossos antepassados. Então, às vezes, a gente tem um padrão, uma crença agora que não é nossa. A gente só está reproduzindo que veio de outra pessoa. Sim. E também você fala que não é tudo, né? Por exemplo, quantas mil pessoas tem atrás de mim, né? Dos meus antepassados. E as coisas para chegar até mim eu tenho que meio que aceitar. Achar que aquilo realmente é a verdade para eu tomar para mim. Como é muito... O Theta Healing, ele é muito no nosso inconsciente. Então, nós trabalhamos no inconsciente 88% do nosso cérebro. Então, nós estamos conscientes apenas de 12% do que acontece ao nosso redor.
Então, assim, Olha, tá gente, explicado muitas coisas que a gente fez errado. 12% é nada, Nada. né? Então, 88% de tudo que acontece por trás, a gente não tem consciência daquilo. Então, quando eu falo nessa questão da hereditariedade, o que acontece? Se a gente puxar na nossa história, nós temos casos de escravidão na nossa história, Sim. né? A gente tem casos de imigrantes. Então, se você pegar essa história, por exemplo, os imigrantes, o quanto eles tiveram que abandonar para vir para uma terra nova, para recomeçar com família ou não. Então, pense tudo que eles passaram, tudo que eles vivenciaram naquele momento, né? Tenta se colocar no lugar e imaginar todo o sofrimento que foi. Assim como os escravos, né? Assim como os escravos. E eu acredito que para nós, não sei se tem mais ou menos, mas a gente tá perto, né? O nosso Bisavô era. ele era escravo. Será que ele foi? Tá aí uma questão. Será que ele Eu acho que ele foi liberto, sim, eu acho que sim. Não sei, né? A gente são não. 3 gerações, né? 3 gerações. Então, a Pai, gente vó. carrega até 6 gerações anteriores à nossa, de Então informação é em muito nós. É. Então, assim, vamos falar dos escravos, né? O quanto eles não sofreram, gente, o quanto não Injustiçados e apanharam, o tudo, quanto o sentimento de injustiça, às vezes você tem um sentimento, né, Bruna, de querer resolver o mundo, de ser justiceiros, de Já tratamos, de estamos tentando resolver enfrentar, mais. de enfrentar tudo, de resolver tudo. Mas por quê? Da onde vem? Porque alguém lá atrás foi muito injustiçado. E agora você não aceita determinadas coisas, você não aceita determinados padrões. Sim. Porque você veio para fazer diferente. Né? Porque toda geração que vem, ela vem para quebrar algum paradigma, algum padrão, mudar a história da família. Todo mundo que vem, ele vem por um motivo, ele vem tem um objetivo para a gente estar aqui. Tem alguma coisa que a gente precisa cumprir, né? E eu acredito nisso, né? Depende da crença de cada um, mas eu acredito nisso. Então, se você, de repente, se sente dessa forma, essa história pode não ser sua, mas se você entender que lá atrás aconteceu isso, que teve essa história, meu bisavô era isso, meu avô era de tal forma, você já começa a entender muito do que você é hoje. Sim. Então é importante a gente olhar para essa história e falar assim, poxa, olha só, meu pai, ele veio de um padrão assim, nosso pai passou fome, Sim. era extremamente pobre. Não comia pedra porque não dava. Porque não virava caldo. Porque não dava caldo, não dava caldo. Mas assim, é uma pessoa que passou fome. Sim. E pro padrão que ele deu de vida pra nós hoje, é outra vida. É outra vida. Outra vida. Só que a gente tem que saber de onde a gente veio. Da onde nós viemos. Isso volta muito no que a gente começou a conversa, né? O autoconhecimento, a gente às vezes acha que está muito ligado apenas a nós, né? Não. Ele está ligado a também da onde a gente veio, porque a gente veio, Sim. quais foram as pessoas que deram nossas ideias, porque a gente, infelizmente, não desenvolve sozinho, né? A gente precisa de espelhos e pessoas em volta. Falando assim agora, bom, somos um podcast feminino, então a gente vai tentar puxar isso um pouco. Você acha que as coisas que acontecem na vida feminina e as mudanças que a gente vê nos últimos 50 anos tem a ver com todo mundo querer levantar isso de alguém foi injustiçado atrás, uma mulher antes fez alguma coisa e agora eu não quero passar por isso. Então a gente tá quebrando crenças. Nós mulheres éramos submissas, né? A gente é fraca, a gente não consegue. A mulher, ela tem que ser dona de casa. Gente, não mais. Não mais. Ainda existe, né? Muitas que se sujeitam a esse tipo de tratamento. Mas a maioria tá se libertando disso. E o que a gente busca é uma igualdade. Sim. Né? Uma igualdade salarial, um respeito igual. Olhar para a mulher, olhar para a mulher e enxergar que ela é tanto quanto um homem. Qual a diferença entre um e outro? Somos os dois seres humanos. Ponto. Acabou. Ponto, entendeu? E isso vem de uma mudança cultural, uma mudança social mesmo,
para o desenvolvimento e a quebra de todos esses paradigmas, essas crenças. Eu ainda atendo até hoje muitas mulheres com essas questões de me casei, estou me sentindo sobrecarregada, me casei e agora eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não precisa, gente. Por que você está se sentindo assim? Quem se sentiu assim da sua história? Né? Pode ter vindo. Ou isso é uma pressão social, porque o meio em que a gente vive, ele influencia no que nós somos. Então, às vezes a sua mãe, às vezes a sua sogra, às vezes a sua avó quer que você se comporte de determinada forma, se arrume de determinada maneira, seja, se comporte. Se comporta. Ai, menina, não fala alto. Ah, menina, não fala alto. Eu gritava. Eu vou até afastar o microfone. Eu gritava. Ah, menina, não fala alta. Fala assim, ela fala alto. Eu vou falar. Gritaria. Barraco e confusão, é isso. Tá tudo bem. Não, gente, a gente tem que ser o que a gente quer e não o que os outros esperam que a gente seja. Né? E nessa busca das mulheres em si, de ser reconhecida pelo que elas são e não serem inferiorizadas. Porque a gente é muito inferiorizada ainda. A gente é muito questionada na nossa capacidade, né? Em tudo que você vai fazer. Ai, mas você sabe. Ai, mas você consegue. Ah, eu consigo tanto quanto um homem conseguiria. Por que não? Qual a diferença? Né? Mas, enfim, tem muitas coisas por trás de tudo isso que precisa ser melhorado, precisa mudar muita coisa ainda. Né? Um passo de cada vez, mas a gente chega lá. E o que eu sinto que falta muito é que as mulheres faltam respeitar a própria vontade. Então, eu tenho amigas de 30 e tantos anos que se sentem pressionadas para casar. Por exemplo, ai meu Deus, passei dos 30, preciso casar. Por quê? Hoje, tá? O último teta que a gente fez tinha muito a ver com a minha responsabilidade de eu achar que eu precisava ter alguém do meu lado. Não precisa. Não precisa, gente. Simples, não precisa. Não precisa. Mas por que você tá sentindo essas necessidades? Tá vindo de algum lugar. Se você ressignificar, mudar isso, fica mais leve pra você. Né? Claro, todo mundo precisa ter alguém em algum momento da vida. Mas não precisa ser aos 30. Não precisa ser nervoso Não também, precisa né? ser aos 31, 32, 33. Gente, a gente tem uma vida inteira. Não, cara, isso é muito legal, porque depois que a gente fez o teta, eu comecei a imaginar o seguinte. Tudo bem, sei lá, há 30 anos atrás, as pessoas morriam com 60. Né? Exato. Então, quando você tava com 30, você tava na metade da sua vida. Aí dava pra entender mais ou menos o desespero. Dava pra entender mais ou menos. Agora, eu tenho, tipo, a vó de Júlia, com bisavó, que vai fazer 102. Então, eu com 26 vou ficar nervosa? Pois é, você tá num quarto ainda. Não, né? Um quarto de vida pra chegar aos 100. Exato, a hora que a gente toma essa consciência, muda uma chave que é muito louco. Você fala, nossa, mas eu tava sofrendo por isso. Meu Deus. Como assim? Eu passei uma noite sem dormir achando que eu vou morrer sozinha. E vai todo mundo morrer sozinho. Eu não queria te contar. Não queria dizer, não. Só o seu. O do outro continua. E a vida a gente segue. nasce sozinho e morre sozinho. Você escolhe compartilhar os momentos da sua vida, né? Mas tem muita gente que entra em desespero. Passei dos 30. Meu Deus, vou ficar pra tia. E? Curte o sobrinho. O que tem? O que tem demais? Se você não tiver alguém. Vida que segue. Gente, vai ser feliz. Se completa, mas se isso, viajar, mas se isso de repente pra você, meu Deus do céu, eu preciso ter alguém, é desesperador ficar sozinha. Epa, tem coisa aí. E isso pode vir muito da época em que a galera falava, ficou mocinha, então vamos achar o marido pra você. Casamentos arranjados. Porque é isso, você precisa casar. No momento que a mulher menstruou, ela pode ter um filho, ela vai ter um marido e vai cuidar da casa. Tinha, né? Na época, a gente não tá vivendo mais lá, já passou, graças a Deus. Ninguém precisa mais fazer isso, a não ser que você queira, tá? Então, se você quiser, ok. É uma opção sua. E lógico que mesmo que você queira, você pode conversar com seu marido também pra dividir as funções da casa, porque você vai ficar em casa fazendo o quê? Cuidando da criança. Então, cuidar da criança já é um trabalho. Não esqueça disso. Tem muitas coisas. Esqueça disso. Mas tem pessoas que ficam nesse desespero, né? Não precisa desse desespero. E você falou um pouquinho sobre como as pessoas se cobram com relação a isso.
E a gente se cobra porque a gente acaba medindo o que a gente quer pela régua dos outros, né? Pelo que os outros falam pra gente que é o certo. Que é assim, Como né? que a gente descobre o nosso certo? Na sociedade, as mulheres precisam ser perfeitas. Elas nunca erram, né? Ah, fulana traiu ciclano. Meu Deus do céu. Que escândalo na família. Que causo. Jesus amado. Se fosse ao contrário. Pegador. Nossa. Que homem precisa disso. Ai, coitado, né? Homem Judiação precisa, dele. homem Não. precisa. Sabe? Então, assim, dentro da sociedade, a mulher ela tem que se comportar de determinada forma. Uhum. Porque só é bem visto daquele jeito. E a gente esquece daí da nossa Daí a régua, gente do esquece, jeito que a gente daí a quer. gente esquece da nossa essência, a gente esquece daquilo que a gente quer, a gente esquece de qual é a sua prioridade, o que você quer ser, o que você quer fazer. E isso vem da criação desde pequenininha. Desde pequenininha. Ai, você é menina, você vai brincar de boneca. Eu quero brincar de carro. Mas eu acho hoje, né, que pequena a gente não tinha esse tipo de reflexão. Não é um absurdo você dar pra um bebê pra cuidar? Então, dá de mamar pra ele, gente. Desde pequeno, você é ali, Pelo ó. amor de Deus, porque beleza, se você vai fazer isso, então dá um bebê pra um menino também cuidar. Sim. Ok. Aham. Todo mundo tem que aprender a carregar uma criança. Tudo é dividido, né? Exatamente. Você já tem que vir com essa consciência, você já tem que criar nessa consciência. E que tudo bem, tem menino que gosta de brincar de Barbie, e o que tem demais. Nem por isso ele vai ser homossexual. Não é isso. Isso não define caráter, personalidade ou orientação sexual de ninguém. Não é assim. Mas é que as pessoas, elas confundem muito e elas mudam muito as coisas, né? Então, voltando a falar das mulheres, a gente esquece a nossa essência para ser o que as pessoas querem que a gente seja. Eu quero que você fale de tal forma, eu quero que você faça de tal forma. E aí você, aos poucos, vai morrendo por dentro. Eu espero isso de você. E daí você fala, tudo bem, vou cortar esse braço aqui pra eu encaixar. Isso, não. E você vai morrendo aos poucos. Você vai minguando. E quem que consegue viver assim? Não consegue. Chega num ponto que você fala assim, calma, tá passando do meu limite. Onde que eu tô? Onde que eu tava que eu falando amém a mãe? E nada melhora. E nada melhora. Eu amém, Senhor, e nada, amém, e nada. Passou. Né? Quando a gente vê que tá dessa forma, busca ajuda. Sim. Por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo essa necessidade? Da onde vem isso? Né? Então, enfim, tudo é um momento de reflexão, de autoconhecimento mesmo. Você tem que se conhecer para você saber o que você gosta, do que você quer. E para você ser transparente com uma pessoa que de repente apareça na sua vida. Sim. E saber o que você quer. Eu sempre soube o que eu queria. Eu quero tal coisa. Você pode me dar? Posso. Então ok, então vamos junto. Se chegar num determinado ponto que não dá mais certo, foi bom. Bola pra frente. Foi bom até aqui, obrigada e passar bem. Bom, vamos então para um momento em que a gente vai falar com o meu cu. Vai lá. Vamos ver o que ele acha. Bom, ele acompanhou toda a sua descoberta. E ele também mudança. foi arrastado para todas as terapias. Sim. E todo o restante, porque também você não evolui sozinho, né? Fala, cu! Oi. Oi, a gente tá aqui com sua digníssima esposa. A gente tava falando sobre a evolução da sua digníssima com relação às terapias e como ela te arrastou. Como foi pra você ser arrastado para as terapias? Cara, primeiro, vamos lá. No começo foi um pouco assustador, assim, sabe? Sei. Porque... primeiro ela começou a ter uma inversão de valores, assim, que primeiro assusta qualquer pessoa que não tem o conhecimento, né? E aí eu falei, caramba, ela tá ficando louca, né? Eu tinha uma barreira quanto a isso, né? Sim. Eu tive que passar por um problema que isso é errado. Eu passei por um problema familiar. E aí é onde me levou aí pro psicólogo. A hora que eu fui pro psicólogo, eu falei assim, cara, não é tão ruim assim, né?
Aham. E meio que eu entreguei. E aí, pô, hoje eu consigo não como ela, porque às vezes eu acho que ela é meia maluca, mas... cara, mas eu acredito que eu também mudei o meu jeito de enxergar e de ver as coisas com as terapias, né? E isso você acha que foi Mas benéfico para a relação de vocês dois? Pô, foi do caramba, sabe? Porque hoje a gente é muito mais sintonizado do que logo no começo. Uhum. Hoje a gente consegue se entender muito mais. E é bem mais leve, né? É um relacionamento mais leve. Muito leve. Muito leve. Muito leve. Às vezes a gente até pergunta assim, fala, pô, faz muito tempo que a gente não briga, né? Faz. Brigar que tipo, discutir, sabe? Isso não acontece. Muito mais por conta disso, né? A gente aprendeu a aceitar as diferenças e tá bom, né? E como que foi logo que vocês casaram? Que, querendo ou não, vocês tiveram que... Né, foram 10 anos de relacionamento namorando, já tinha um padrão, né, uma base de como era a reação de um pro outro. Como foi começar a morar junto mesmo, ver completamente? O que acontece é o seguinte, né? Antes de casar, você conhece metade do outro, né? Porque você tem a falsa ilusão de que realmente você convive e conhece. Uhum. Aí a hora que a gente casou, que a gente falou, caramba, Meu aí foi um Deus. caos, né? Os primeiros meses ali foi um caos, um período de ajuste, assim, sabe? E o mais engraçado é que todo mundo fica assim, ai, começo de casamento é maravilhoso. Golpe. É mentira isso. Não, cara, foi um caos, assim, sabe? Uhum. Foi um caos, assim, todo mundo fala, no começo do casamento é maravilhas, nossa, vocês vão ver o quanto vocês vão se amar, puta de uma mentira. Vocês vão ver quanto vocês vão se odiar e ter que fazer terapia pra resolver. Pra resolver tudo. Então, foi um caos, assim, sabe? Mas aí ela começou a fazer o Theta Healing. Na verdade, ela começou muito mais com a micro, né? Uhum. Aí eu acho que ela se transformou mesmo quando ela fez o Theta Healing. Que aí ela também se entendeu em muita coisa, né? Uhum. E aí eu acabou me puxando. E hoje, cara, eu acredito que se todo mundo fizesse terapias, o mundo seria melhor. É o que a galera fala, que as pessoas que fazem terapia hoje estão tendo que tratar as pessoas que não fazem terapia. É super real isso. Pior que isso é verdade. Eu, quando algum amigo, até mesmo no treino alguém vem falar comigo, eu acabo virando meio que um terapeuta, sabe? É meio louco isso. Sim. Porque por conviver com ela. Sim. Mas, é isso. Mas da transformação dela, assim, foi um absurdo, assim. Ela saiu de uma pessoa totalmente insegura, aonde ela também, ela tinha você percebeu uma baita de uma insegurança nela, hoje para uma mulher extremamente segura, sabe? Maravilha. Determinada, cara. Então você indica não para só casados, como para namorados e todo mundo que façam terapias em geral, seja psicólogo, teta, micro. Eu indico pro Brasil, pra tudo, cara. Assim, nunca é demais, cara. A mão não faz, entendeu? Sim, com certeza. É isso, David. Muito obrigado por sua participação. Agradecemos o seu contato. Agradecemos. Quem sabe daí uma próxima vez você senta aqui e eu ligo pra Tamires. Boa. Tá ótimo. Então, Vou aguardar o convite. ótimo. Está convidado desde já. A gente só marca a data. Obrigado. Isso. Obrigado. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Você quer dar um adendo? Júlia falou que Júlia queria dar um adendo.
pode puxar aí as ideias. Eu só ia falar o seguinte, eu posso falar aqui? Tô chegando. Eu só ia falar o seguinte, também passei pela terapia com a Tava, eu acho que ela é mágica, né? Se eu pudesse dar um presente pra alguém que esteja ouvindo, Hã? Ela é mágica, o pessoal tá passando graça aqui. Que ela esteja presente na vida das pessoas da mesma forma como ela está na minha vida e que as pessoas busquem o autoconhecimento, porque é uma mudança muito necessária. Então não tenha medo de se conhecer e de cavucar, vamos dizer assim. Cavucar. Busque, procure e se não puder ser a Tamires, que seja uma pessoa que também te traga muita luz. A Tamires trouxe muitas coisas boas pra mim, inclusive esse reconhecimento e conexão aí com a minha trajetória, com a minha família, e conseguir reconhecer mulheres dentro da minha vida que trouxeram bagagens que não eram minhas e eu carregava. Então, pra mim é muito necessário. Então, é isso, só isso mesmo. Minha participação valeu. Tchau! Bom, pra quem não sabe, não conhece Júlia, a nossa técnica, assim como a Tati estava ali também, e o Lucas tá aqui também. Então... O que foi isso? A TV parou, do nada ela começou a dançar, gente. É isso. Oi, TV! Bom, eu só queria... Nós duas aqui, né, entretidas. Eu só queria completar falando que o autoconhecimento volta pro começo da conversa. Ele não tem um início, ele não tem um meio, ele não tem um fim. Você tem que fazer ele todos os dias. E todos os dias você tem que entender quais são os seus limites, até onde você vai, ver até onde você já passou do seu limite e puxar a rédea de volta. Então, todo dia mesmo, você tem que todo dia um pouco, olhar pra si. Isso, conversa com gente. Olhar pra si mesmo. Olha no espelho. Mais importante de tudo. Olha no espelho e conversa com você. Daí, se você sozinha não resolveu, você acha uma terapeuta. Seja teta, seja psicólogo. Qualquer ou tudo uma junto amiga, ao mesmo tempo. Até uma amiga pra você desabafar tudo que você tem vontade e, de repente, ela clareia a sua ideia. Com certeza. Então, o autoconhecimento, ele primeiro, começa com você, mas você não precisa fazer esse caminho sozinho, nem muito menos sofrer nesse caminho. Então é isso, eu acho que você vai voltar mais vezes, porque se a gente deixar, vai até as 10 da noite conversando. Nossa, tem muito assunto pra falar, achei que ia passar tão devagar, não, passou tão rápido. É isso, eu agradeço. Eu que agradeço. Agradeço não só de você estar aqui, mas você estar na minha vida. E eu ser a sua irmã, que linda, maravilhosa. Eu acho que eu que escolhi, talvez, vir na família, então... Acho que sim. Pra mim. Parabéns. Ótima escolha, nota 10. Escolha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Vai ter mais, vamos falar com mais mulheres. Se você tem uma mulher inspiradora, assim como a Tamires pra mim, pra Júlia, pra tantas mulheres e pessoas que ela trata, manda pra ela, o nosso contato pra ela. E se ela quiser participar, ela manda uma mensagem pra gente e quem sabe ela senta aqui com a gente. Obrigada de novo. Ai, por nada. Tchau, amiguinhos. Tchau, pessoal.